Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no Medicoff. Meu nome é Iago e hoje a gente vai estar conversando aí sobre um tema que é a capnografia, tá? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como interpretar essas curvas que aparecem aí pra gente e as principais utilizações, onde a gente pode principalmente utilizar essas curvas, que elas vêm aparecendo aí um pouquinho mais nas nossas provas de residência, tá? Bom, os nossos objetivos, o objetivo do nosso encontro aqui hoje vai ser justamente então aprender sobre as curvas de capnografia, a interpretação delas e a aplicação sobre elas. Beleza. Para a gente começar, a gente tem que se situar que a capnografia ela é um método de monitorização, certo? Ela é um método que você vai ver ali no seu monitor juntamente com os outros parâmetros do seu paciente crítico, certo? Aqui a gente vai estar vendo a sua frequência cardíaca, saturação, pressão, e aqui vai estar o seu valor de capnografia junto a isso, tá? E por que isso é importante? O que a capnografia, ela de fato, ela vai medir? Ela vai medir a pressão parcial de CO2 expirada no final da exalação. Ou seja, eu vou ter um dispositivo e esse dispositivo ele vai captar o quanto de gás carbônico, o quanto de CO2 que eu tenho ali no final da minha exalação, tá? E aí, o que é importante a gente notar vai ser tanto o valor numérico quanto a forma que a gente vai ter dessa onda. Ambos são importantes, ambos vão nos ajudar, dependendo aí do quadro clínico e do que a gente está de frente, tá? Vocês com certeza já ouviram falar, capnografia ela é excelente, ela é extremamente útil quando a gente fala de intubação, tá? E principalmente de RCP. Tanto na intubação quanto na RCP, nós temos duas aplicações importantíssimas desse dispositivo, tá? Que nos auxiliam em muito. No caso da intubação, para a gente pensar se o paciente está corretamente intubado, e se a gente estiver pensando em uma RCP, por exemplo, né, de um outro lado, para guiar a nossa massagem, né? A gente viu na aula de ACLS e BLS, né? E eu comentei que a gente ia conversar um pouco mais disso na aula de capnografia. É essencial a gente saber um pouquinho da capnografia para que isso nos guie durante a ressuscitação cardiopulmonar. Ok? Bom, esse é o parâmetro normal de uma curva de capnografia, né? Ela é muito parecida se a gente for pensar com uma curva de ventilação, só que ela se difere um pouco em qual sentido, né? Aqui a gente tem, então, 4 pedaços, basicamente, né? O primeiro aqui a gente tem uma linha de base respiratória, ok? Basicamente, a gente, então, vamos pensar aqui, nosso paciente está inspirando, certo? Aí a gente vai ter essa elevação, essa curva expiratória, perfeito? E você vê que essa curva expiratória ela vai atingir um platô alveolar, que é esse aqui que a gente se encontra. E nesse determinado ponto é onde eu vou ter, então, o meu EtCO2, certo? É o ponto máximo aí de gás carbônico, que é onde o meu aparelho vai medir. Quando o meu paciente voltar a inalar, essa curva ela vai descer novamente, certo? É isso que a gente vai encontrar numa curva comum aí de capnografia, uma curva que não tem nada de patológico nela, essa é uma curva padrão. E aí, né, a gente consegue ter esse diferencial, essa noção aqui, né? Nessa primeira foto a gente consegue ter basicamente um modelo de intubação, vocês conseguem perceber, e a gente vê aqui embaixo, né, ó, os valores aqui, como se fosse uma onda, né, uma onda em curva da capnografia. Beleza? Nesse aqui, né, aqui embaixo, a gente consegue perceber também, né, que a gente tem a frequência cardíaca, a gente tem a saturação e aqui eu também tenho uma curva de capnografia, certo? Então essa é a capnografia em forma de onda, a capnografia que a gente acaba mais utilizando, que acaba auxiliando principalmente a gente. Só que a gente tem essa capnografia também, né, essa capnografia colorimétrica, no qual se o dispositivo ele detectar ali o CO2, no caso ele tem uma mudança na cor, né, dessa película que é do capnógrafo, tá? A gente prefere, principalmente quando a gente está diante de intubação, né, e até ali quando nós estamos diante de uma RCP, a capnografia em formato de onda, melhor do que essa aqui, tá bom? Que a gente tem a colorimétrica. E por que é importante que a gente estava comentando, né? Porque justamente essa detecção, né, do CO2, ela é essencial quando a gente pensa, que nem eu falei para vocês já mais de uma vez, em intubação orotraqueal. Quando eu tenho uma intubação bem sucedida, qual que é o meu racional?
que, né, aquele dispositivo que eu estou conectando ao meu tubo, ele vai perceber que meu paciente está exalando o CO2, seja eu ventilando ele, seja ele de maneira espontânea. E aí eu vou ter uma intubação orotraqueal, certo? Eu vou ter uma onda demonstrando que esse paciente ele tem CO2, né? Ok? Que isso está correto. É tão importante a gente ter essa capnografia, porque caso a gente tenha uma intubação esofágica, por exemplo, qual que é o racional? Às vezes pode ser que a gente até tenha um pouco de CO2 ali, né, alguma pequena quantidade, até pela ventilação, às vezes na pré-oxigenação, restrito ali no esôfago, mas a tendência é o quê? É que eu não faça uma curva bonita e que essa curva ela vá decaindo, né, eu vou caindo esse valor, eu não tenho aquela curva bonitinha, aquela curva em formato quadrado, né? Então, é essencial e isso nos ajuda muito. Você não vai precisar fazer aquelas 5 ventilações, escutar ali na boca do apêndice xifoide, né? Esperar o paciente ter um vômito importante ali durante sua intubação e falar, puxa, estava no esôfago, foi para o estômago. Não, a partir da capnografia a gente consegue ter esse diferencial muito mais rápido, o que é essencial. Ok? Que é o mesmo que vocês têm demonstrado nessa segunda imagem, certo? Que você tem a intubação esofágica e você vê que o meu ETCO2 ele não sobe, ele fica em valores aqui menores que 10. Tá bom? Então, primeiro ponto e o mais essencial é guiar a nossa intubação. Só que a gente tem que ter alguns cuidados com o quê? Principalmente, se o dispositivo, né, ele tiver acoplado, por exemplo, se o tubo, né, tiver dobrado, se o tubo tiver com kinking ou o dispositivo acoplado errado, eu vou ter uma leitura equivocada ali da minha capnografia, não quer dizer que ela está errada, né? A minha intubação seletiva vai levar a uma capnografia normal, perfeito? Ou seja, vai parecer que está tudo bem e o paciente vai estar desaturando ali. Intubação supraglótica, né, ou seja, acima ali da minha glote, pode levar a um traçado quase normal. Então, assim, cuidado, ok? A gente tem que tomar sempre alguns cuidados quando a gente está manejando esse dispositivo. Beleza? Bom, vamos falar um pouco sobre os tipos de capnogramas que a gente tem, certo? Os principais tipos que a gente vai apresentar e os que mais são possíveis de cair aí na sua prova. E para a gente começar, a gente vai falar do capnograma normal, tá? Que é aquele que a gente está conversando. Que vocês já viram, a gente vai ter basicamente, né, representado nesse desenho por esse segmento AB, que é aquela linha de base no qual meu paciente está na inspiração. Eu vou ter esse segmento depois, meu segmento BC aqui, né, que é o meu segmento no qual o paciente começa a sua expiração. Meu segmento CD aqui, no qual o paciente ele atinge o platô expiratório, sendo que no final, né, nesse ponto D, é onde eu tenho meu ETCO2 medido. E depois, novamente, meu paciente voltando a inspirar, tá? Uma capnografia normal, a gente espera que ela varie nesse valor aí entre 35 e 45, ok? Beleza. Então, se a gente fosse colocar, esse seria mais ou menos o desenho de um capnograma normal, certo? Você está vendo no seu monitor e é mais ou menos isso aqui que você vai ver. Uma curva bonitinha, sem uma curva sem uma deflexão importante, fazendo aqueles 4 estágios que a gente falou, certo? O inspiratório aqui, o expiratório, o platô sendo atingido aqui e, novamente, esse paciente ele voltando a inspirar. Beleza? Esse é um capnograma normal. O próximo que a gente tem que prestar atenção é o capnograma de um broncoespasmo, que ele vai ter esse formato típico de uma barbatana de tubarão, né? E é interessante a gente pensar justamente que lembra que aquele segmento, aquele segundo segmento era a expiração. E aqui você vê que aquele segmento ele não tem aquela elevação quase que perpendicular, quase 90 graus, ou seja, quase que instantânea. Você vê que aqui demora, né? Esse segmento ele faz essa demora. Por quê? Justamente pela obstrução que esse paciente tem à sua expiração, né? E é comum que a gente tenha nesses pacientes um acúmulo de CO2. Por isso que, normalmente, né, um ETCO2 aí que a gente vai esperar que seja acima de 45, beleza? Então, onde que a gente vai ver isso? Em caso de broncoespasmo, em caso de DPOC, certo? Então, asma, DPOC principalmente na sua prova. Essa morfologia de barbatana de tubarão, que é o principal. Se eu tiver um corpo estranho na minha via aérea, né, também estimulando, né, fazendo com que eu tenha essa alteração, ok? Também é importante. E via aérea obstruída, certo? Se o meu tubo estiver dobrado, se minha via aérea estiver obstruída por alguma outra coisa, também vai ser difícil, eu não vou conseguir exalar,
tá? E aí, então, a gente tem que prestar atenção, porque é justamente essa morfologia de barbatana de tubarão que a gente vai ver, tá? Vejam, o que seria esse exemplo aqui? Que ele forma, ele não tem aquele platô, o platô é mais alto do que o normal, ele não fica tanto tempo retinho, e né, a incursão expiratória, se você vê que também ela não é tão retinha, né? Ela fica num movimento angulado. Perfeito? Sem problemas até aí. Vamos lá. O próximo que a gente tem é quando a gente tem um aumento do ETCO2, ou seja, quando o paciente ele hipoventila, certo? Quando ele hipoventila, o natural, né, é que com diminuição da minha frequência respiratória, né, que a gente tem um aumento do CO2, perfeito? Acho que sem segredo nisso aqui. E aí eu vou ter uma representação disso num capnograma normal, eu não vou ter alteração no formato, mas eu vou ter alteração na quantidade, né, de CO2 detectado, né? Então, a principal coisa é eu ter uma diminuição da frequência respiratória ou uma diminuição do volume corrente. Lembrando que né, o volume minuto que a gente tem né, é basicamente o volume corrente vezes a minha frequência respiratória. Então, consequentemente, eu vou ter uma diminuição do meu volume minuto, né? Com isso, fazendo com que eu tenha aumento do meu CO2. Se eu tiver um aumento da minha taxa metabólica, muito importante também, é algo que pode gerar isso. Um aumento muito rápido de temperatura também pode gerar esse ETCO2, ok? Então vejam que o capnograma ele é muito semelhante, né? Você vê que não tem alteração. A única coisa que ele vai fazer é ficar maior, né? E os meus valores de ETCO2, 45, tá? Eles vão aumentar aí para você, ok? Se a gente for ver um exemplo aqui, ó, mesma coisa. Você vê que é um capnograma normal, ele só é bem mais amplo, né? E, por vezes, o platô expiratório, né? Ele dura mais tempo. Essa é só uma representação, né? Um desenho feito, mas que fica aí como um modelo pra gente. Beleza? Joia. O próximo que a gente tem é o inverso, é a diminuição do meu ETCO2, certo? Se eu estou falando de novo, né, de volume minuto, frequência respiratória e volume corrente. Aqui eu vou ter o aumento, consequentemente aumentando aí meu volume minuto, certo? Então aqui eu vou ter uma diminuição do meu CO2. Perfeito? Então, é só o contrário do que a gente acabou de comentar na hipoventilação. Então, eu vou ter aumento da minha frequência respiratória, aumento do meu volume, alteração no volume minuto, como a gente já falou, diminuição da taxa metabólica ou diminuição da temperatura. É exatamente o contrário, ok? E aqui, se a gente for ver, é a mesma coisa. O capnograma ele vai ter o mesmo formato que um capnograma normal, ele só vai ficar um pouco mais curto de tamanho e ele vai reduzindo, né, de forma que a gente vai tendo menores valores de ETCO2. Como um paciente hiperventilando, na hora que a gente coleta uma gasometria ali, que a gente vê um valor de CO2 menor ali, beleza? Compatível com hiperventilação. Justamente, a gente vê então, você vê que o padrão de ventilação ele é mais rápido, certo? E por isso o valor do ETCO2 menor. Um detalhe é vocês perceberem que o valor, né, o número de ondas ali está diretamente relacionado também à frequência respiratória do nosso paciente. Tá? Um outro exemplinho para vocês. Boa. O próximo que a gente tem é a reinalação de CO2. Basicamente, algum problema naquele meu paciente entubado na válvula respiratória, né? Ele tá, o que é um fluxo inspiratório inadequado, ele tá de alguma forma reinalando o meu CO2, eu não estou conseguindo jogar para fora todo o CO2 que seria necessário, tá? E aí, o que que acontece? Como que a gente vai perceber isso? A gente tem o capnograma e você percebe que esse capnograma ele não volta ao zero, né? Ele vai aumentando, como se fosse um mecanismo muito semelhante ao autopip que vocês veem nas aulas de ventilação mecânica, certo? Então você tem o capnograma normal, você vê que ele vai assumindo um formato normal, ele não tem um formato alterado, só que você vai reinalando e você vê que a base, né, o ponto inicial dessa capnografia, ela não volta aqui para o zero, ela vai só subindo, ou seja, esse cara só está ganhando ar, vamos falar assim, ok? Vocês veem que essa aí já não voltou no zero, certo? Ficou um pouquinho. Essa aqui voltou menos. Ó.
e aí você está vendo voltando menos, você vê que isso de maneira progressiva, você vai aumentando aí a quantidade de seu CO2 e, portanto, também o EtCO2 vai ficando maior, ok? O próximo é esse que é chamado de um cleft, né, de um buraco ali, que indica uma falta, né, proporcional aqui à quantidade de bloqueio de neuromusculares, tá bom? E aí você vê que, basicamente, o que isso significa? O paciente, no meio da expiração, ele faz uma inspiração, como se fosse uma inspiração, né? Faz esse cleft de um bloqueio de neuromuscular. E aí, a gente vai acabar vendo, né, esse paciente, essa onda de capnografia, justamente assim, com essa fenda no meio, tá? Isso é chamado de fenda do Curare, né, basicamente, que é o do bloqueador neuromuscular, ok? Então vocês veem que o formato aqui é basicamente igual, a única coisa que a gente vai ter é justamente essa fenda aqui, tá certo? A outra que a gente vai ter é sobre PCR, tá? Então na PCR, basicamente a gente vai ter uma alteração muito súbita do débito cardíaco, certo? Vamos ter diminuição, ausência de fluxo sanguíneo pulmonar, e, consequentemente, uma diminuição muito súbita dos valores de CO2, ok? E aí, o normal, como a gente não está tendo uma ventilação adequada, é que a gente não tenha formatos de onda, às vezes, tão bonitinhos, né, durante a minha PCR, e que eu tenha valores bem inferiores ali ao que seria o normal, de 35 a 45, tá? Tem um slide para frente que a gente já vai conversar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas, basicamente, os meus valores vão diminuir bastante. Caso eu atinja, né, a reanimação, a ressuscitação, esse paciente ele tenha retorno à circulação espontânea, a ideia é que eu tenha um aumento importante da minha capnografia, que muitas vezes ela volta a ter a formato de onda, né, uma ventilação adequada, e valores ali acima de 35, 40, por exemplo. O paciente que estava com 10, 15, suba ali a 35, justamente por um reestabelecimento adequado do meu fluxo sanguíneo. Certo? Que é justamente essa segunda parte aqui, né? Que é o retorno à circulação espontânea que a gente comentou, tá? Observar. E aí, a gente teria o retorno à circulação espontânea, entendeu? Uma curva ruim, curva baixa, estranha, e do nada o nosso paciente ele tem um aumento súbito dos seus valores de capnografia. Tá? Inclusive, esse aumento desses valores de maneira súbita é um indicativo, muitas vezes, de que esse paciente ele teve retorno à circulação espontânea. Até por isso que ter a capnografia em mãos é tão importante, acaba nos auxiliando nessa questão, até para nos guiar durante a ressuscitação. Tá? Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a PCR, né, já que a gente falou de intubação e PCR são os dois principais pontos que a gente precisa saber. Basicamente, então, a gente vai ter uma curva de capnografia bem horrível no começo, né, durante a ressuscitação, já que o paciente não tem uma ventilação adequada, etc. A gente está dando ventilação ali, mas não vai formar aquela curva bonita. E os valores de EtCO2, eles vão ser bastante diminuídos. Caso o meu paciente tenha retorno à circulação espontânea, eu vou ter aumento dos valores da minha capnografia, geralmente para 35, 40, blá, blá. E eu vou ter essa elevação súbita e normalmente eu vou ter a volta do formato, né, normal da minha curva de capnografia. Beleza? Só que, né, alguns pontos que é importante a gente conversar. Quanto que é a capnografia que ela é adequada, que ela é ideal assim durante uma massagem? Basicamente esse valor entre 10 e 20, tá? Que é preconizado ali pela American Heart. Eu tenho que manter essa capnografia entre 10 e 20 durante minha reanimação. Se eu mantiver acima de 20, maravilhoso, né? Agora, se eu mantiver abaixo de 10, né, esse valor aqui, durante a minha reanimação, muito ruim, certo? Minha massagem está ruim e eu preciso melhorar a minha massagem, eu preciso melhorar a qualidade da minha massagem, ok? Agora, também a capnografia ela serve como um parâmetro de prognóstico para a gente. Então, se depois de 20 minutos de PCR, já estou lá, 20 minutos, ou às vezes até mais, vamos colocar mais um pouco. O momento que você conseguiu colocar ali seu capnógrafo. E aí, depois de todo esse tempo, né, nosso paciente, ele está ainda, né, com valores abaixo de 10, depois de todo esse tempo de reanimação, existe uma baixa chance de sobrevivência,
tá? Agora, se depois, né, se eu estou ali 20 minutos ou um pouquinho mais, que nem a gente falou, você faz sua capnografia e está entre 10 e 20, esse segundo valor aqui, chamado uma zona cinzenta, aquilo que falou. Estou fazendo minha reanimação, em tese está na faixa legal ali, que o American Heart fala para mim, tá? Zona cinzenta. E se tiver acima de 20, pô, legal, né? Maior chance de sobrevivência. Bacana. Além disso, uma massagem bem adequada, certo? Com uma ETCO2 acima de 20. Então, acho que esses são os pontos importantes para a gente conversar. Ela serve tanto como guia de massagem, então abaixo de 10, ruim, preciso melhorar 10 a 20, legal. Acima de 20, maravilha. Quanto ela serve como um parâmetro, né? Vamos colocar em aspas, prognóstico. Né? Depois de 20 minutos ali de PCR, óbvio que você vai levar outros fatores em consideração. Pode falar para mim, ixi, a chance desse cara sobreviver, pouco. Né? Se estiver entre os outros valores, eu não tenho tanta certeza ali. Ok? Boa. E aí, isso aqui é justamente importante porque a capnografia não é afetada, né, justamente pela alteração do débito cardíaco normalmente. Ela é alterada quando eu tenho situações de uma alteração muito súbita do meu débito cardíaco, uma alteração muito abrupta, que é justamente quando eu tenho tanto a PCR quanto a retorno à circulação espontânea. Tá? Então, em fatores normais, né, em ambientes normais, vamos dizer assim, pacientes normalmente eu só dependo de valores de parâmetros metabólicos e respiratórios para eu ter o valor do meu ETCO2. Normalmente o débito cardíaco não afeta. Agora, quando eu tenho alterações muito súbitas, que é igual uma PCR e um retorno à circulação espontânea, eu tenho, certo? Então, por isso que acaba sendo nesses cenários, de novo, de PCR e retorno à circulação espontânea, um parâmetro muito, muito legal aí que a gente aconselha que vocês, se vocês não usam ou se vocês têm disponível, que comecem a utilizar durante a sua PCR, tá bom? Aqui é mais um gráfico mostrando de novo que a gente vai ter ondas, né, pequenas, né, pequenos valores ali de ETCO2 e quando esse paciente atinge o ROSC aqui, que é o retorno à circulação espontânea, então ele tem melhora significativa da sua capnografia. Tá? Saindo um pouco disso, né, e a gente finalizando, existem mais alguns pontos que são levados em conta em relação à capnografia. Isso aqui serve mais um pouco nunca vi essas outras partes serem perguntadas em prova, tá? Mas a capnografia ela pode se relacionar um pouco, né, com vamos dizer assim, o quanto que esse pulmão desse paciente, a qualidade desse pulmão e o espaço morto anatômico, e ela também pode se relacionar, pode ser utilizada ali talvez como um parâmetro para guiar a ressuscitação volêmica, tá? Em relação ao espaço morto, basicamente vai ser toda aquela parte, né, no qual você não vai ter troca de gases durante todo o nosso trato respiratório. E se esse paciente estiver entubado, a gente vai ter esses espaços mortos criados ou instrumentais também, certo? Então eu tenho espaço morto anatômico, espaço morto criado ali, espaço morto alveolar, que são alvéolos disfuncionais ali, que também recebem ventilação e não trocam CO2, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Existe uma relação em que um pulmão normal, né, em tese um pulmão saudável, isso a gente conseguiria fazer um paralelo, que o nosso PCO2, ou seja, o tanto de a pressão de CO2 dos nossos alvéolos, seria em torno de 2 a 5 milímetros de mercúrio maior do que o ETCO2. Já que, né, o ETCO2 ele se misturaria com essa quantidade de gases ali que a gente tem no nosso espaço morto, no qual não foi feita a nossa troca gasosa. Então, num pulmão saudável, talvez eu conseguiria, através do meu ETCO2, inferir mais ou menos quanto que seria o valor ali da minha PaCO2, sem, por exemplo, ficar precisando coletar uma gasometria, sei lá, se eu estou utilizando para isso. Tá? Só que isso não é verdade, isso já se dificulta quando eu tenho pulmões, alterados. Então, pulmões como de um COVID ou de um fumante grave, talvez esse valor, né, entre o ETCO2 e o meu PaCO2 já fica um valor bem alterado, um valor que eu já não consigo ter tanta utilização. Tá? Então, esse é um outro ponto. Então, dependendo de um paciente saudável, a gente consegue utilizar o ETCO2 para eu também saber quanto que é mais ou menos o meu PaCO2 aí. Perfeito? E existem alguns estudos aí que falam que talvez a capnografia pudesse
como a gente tem aquela questão de um aumento da minha taxa metabólica, né? Talvez um aumento ali de 5% no meu ETCO2, com essas sensibilidades variando entre 71 e 91, essa especificidade de 94 a 100, segundo, né, esses trabalhos, poderiam ser indicativos de que esse paciente é fluido responsivo, né? Faria-se o passive leg raising, por exemplo, que a gente viu ali na aula de choque, e se eu tivesse um aumento aí de 5% no ETCO2, talvez seria uma possibilidade de eu assumir que esse paciente ele é fluido responsivo. Tá? Então são outras utilizações. O que vai cair na prova para vocês? Basicamente, para vocês interpretarem as curvas de capnografia, saber provavelmente a respeito de intubação e na PCR. São os pontos essenciais. Tá bom? Essas aqui são outras curiosidades que a gente traz aí para vocês. Vamos fazer umas questões? Vejam, agora ficou babinha, né? Vejam, a FAMEMA pergunta para você, analise a curva capnográfica. Você já sabe que essa curva é uma curva do quê? Uma curva de barbatana de tubarão, certo? No qual você tem essa expiração dificultosa, você tem esse platô alveolar lá em cima. Então, agora você já sabe fazer. Qual seria aqui a resposta, gente? A resposta seria broncoconstrição, porque hipoventilação, né? Vamos colocar aqui a hipoventilação, eu teria uma curva maior, mas um formato igual. Hiperventilação, eu teria uma curva de formato igual, mas menores curvas, né? Quer dizer, maior número de curvas e um ETCO2 menor. E a intubação seletiva, lembra que me dá um capnograma normal, não tem alteração. Então, a única coisa que me falta aqui é uma broncoconstrição. Ó, como eles gostam de perguntar, essa é uma outra questão, toral. Paciente mulher de meia idade deu entrada em franca insuficiência respiratória. Após a intubação na capnografia, a gente viu esse achado aqui. Mesma coisa. O que a gente já sabe? Perfeito, né? Broncoconstrição. Intubação seletiva, a gente já viu que normal. Intubação gástrica, né? Se a gente fosse fazer aquele gráfico lá do começo da aula, a gente até poderia ter, né, uma curva, mas essa curva ela iria zero até o ponto de que eu não teria curva, tá? Hiperventilação, de novo, né? Eu vou ter um maior número de curvas, mas eu vou ter basicamente um formato normal. Perfeito? Então aqui, né, até tem um desenho mostrando, retirado do UpToDate, mostrando, né, a curva normal desses pacientes com distúrbios obstrutivos, ok? Vejam que, né, o desenho às vezes que é feito, ele acaba sendo um pouquinho mais esdrúxulo, mas vejam que o normal é aquele capnograma ok. COPD, para quem não sabe, é o DPOC. Então vejam que você tem lá em cima justamente aquela alteração no platô. Ok? E aqui seria, né, uma curva de um paciente com IC. Tá bom? Pensando, por exemplo, talvez que esse paciente estivesse hiperventilando, né, diminuindo ali a sua quantidade. Ok? Ó, mais uma que vocês já sabem, broncoespasmo, tá? Hipoventilação a gente tem aqui, tá bom? Desculpa, deixa eu tirar aqui para vocês. Hipoventilação não é aqui, porque senão a gente teria a mesma curva que eu já falei para vocês, certo? Uma curva grandona, mas de formato normal. Pneumotórax não seria nada, não tem uma curva específica de pneumotórax. E a mesma coisa de tromboembolismo pulmonar. Talvez se eu fizesse uma hiperventilação através desses dois, eu teria a mesma curva de hiperventilação. Então, para ficar bem gravado que essa curva de barbatana de tubarão é sempre broncoespasmo. E aí teve uma outra pergunta aqui que a USP fez, que falou, após a intubação orotraqueal, teve uma capnografia que foi essa aqui, ó. Que vocês já sabem também. Agora ficou teta isso aqui para vocês responderem. Você intubou, você não está vendo uma curva de capnografia normal, né? Que vamos colocar, seria uma curva bonitinha assim. Você está vendo essa curva que ela está bem, uma forma meio estranha e ela está caindo. O que aconteceu aqui? Né? E aconteceu que a gente teve uma intubação esofágica, né? De novo, pneumotórax, não, né? Intubação seletiva, de novo, seria normal. E broncoespasmo, agora vocês já estão craques que você ia fazer aquela barbatana de tubarão. Eu não sei desenhar uma barbatana de tubarão, mas seria isso. Perfeito? Ó, essa aqui, ó, que é daquela outra curva. Paciente de 40 anos internado por uma SARA grave, uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave, secundária a uma pneumonia bacteriana. Aí no segundo dia de internação, intubada, sob ventilação em uso de sedação com propofol e fentanil e um bloqueador neuromuscular.
com cisatracúrio. E aí você viu essa curva. E essa curva é aquela curva que a gente falou, que é a curva de Cleft, né? De bloqueadores neuromusculares. O que isso quer dizer? No meio da expiração, minha paciente deu uma inspirada. O que eu preciso fazer com ela? Eu preciso aumentar a dose do cisatracúrio. Eu preciso aumentar a dose do meu bloqueador para tirar esse cleft, né, esse buraco ali que eu tenho no meio da minha capnografia. Beleza, gente? Uma aula bem tranquila, espero que vocês tenham captado aí as principais informações. Caso tenham dúvidas, fiquem totalmente à vontade aí para perguntar, tá bom? Boa sorte para vocês, bons estudos, obrigado por ficarem esse tempinho aqui comigo e até a próxima.